nossa aula, unidade 3, da desnutrição à obesidade. Docentes, as professoras Ângela e a professora Sabrina. E o objetivo da nossa aula de hoje é compreender que a falta ou excesso de alimentação associados às más escolhas podem ocasionar prejuízos ao estado de saúde de crianças e dos nossos adolescentes. 2. Compreender os fatores que contribuem para o desenvolvimento da obesidade em crianças e adolescentes. Nós verificamos nas aulas anteriores a questão da importância da alimentação saudável e verificamos também a questão do custo-benefício. Fizemos uma comparação de cardápios saudáveis e não saudáveis. Vimos que tem uma grande diferença, tanto a nível de valor nutricional quanto de custo-benefício. Os saudáveis, além de agregar valores nutricionais importantíssimos para a nossa saúde, eles têm um custo, obviamente, reduzido, desde que façamos as escolhas certas. E os não saudáveis, além de terem um custo bem maior, eles também têm excessos de calorias, energias que na realidade são dispensáveis, ou seja, não se tornam tão necessários para a nossa saúde, que temos que ter muita atenção ao consumi-los. Dando continuidade, nós vamos falar hoje a questão do estado nutricional das nossas crianças e adolescentes, que é de grande importância para o crescimento e desenvolvimento físico como intelectual. E o que vem a ser um estado nutricional? Você sabe? O estado nutricional, ele é um grau de adequação das características anatômicas e das características fisiológicas, então, anatômicas, físicos e do funcionamento do seu organismo, do indivíduo, comparando com parâmetros definidos como normais. Ele é expresso como o resultado do balanço entre a ingestão de perdas ou gastos de nutrientes. Então, muitas pesquisas são realizadas no Brasil há várias décadas com o objetivo de avaliar o estado nutricional deste grupo, tendo mostrado resultados muito importantes sobre a evolução nutricional dessa população, que é a população infantil. Aqui nós vamos falar da evolução do estado nutricional de crianças e adolescentes. O desenvolvimento da criança, ele pode ser prejudicado quando? Quando seus pais, eles não recebem orientações médicas, orientações de enfermeiros, ou seja, orientações de profissionais da área. É justamente na questão do pré-natal. A mãe sabe que está grávida, então procurar fazer o pré-natal para ter todo um acompanhamento com o profissional adequado para orientá-la às inúmeras atribuições que lhe competem naquele período de gestação. Então, são os profissionais como enfermeiros, nutricionistas, auxiliares de enfermagem, psicólogos e assistentes sociais, entre outros. Por quê? Porque é justamente com os cuidados no pré-natal, o aleitamento materno, cujas orientações nutricionais durante o desenvolvimento da criança, e vem a questão da vacinação, que são muito importantes nesse período, justamente para a questão de prevenção. Professora Sabrina, a senhora quer fazer algum comentário sobre os nossos dois tópicos? Isso mesmo, então é muito importante que a criança ela tenha um acompanhamento principalmente nutricional, né, desde a infância, para que futuramente ela não desenvolva deficiências, e principalmente o aleitamento materno, que ele
promove uma nutrição adequada à criança, fortalece o sistema imunológico. E o leite materno, ele é muito importante nessa fase, né, professora? Então, essa fase de gestação, da gravidez, é um período muito importante em todos os aspectos, mas assim, essa questão de a alimentação é de super importância também, não é, professora? Isso mesmo, a alimentação é primordial, né, professora? Tanto a questão de fornecimento de nutrientes essenciais para o desenvolvimento da criança, quanto mesmo para a saúde da mãe, não é verdade? Isso mesmo. Então já foi por terra aquele conceito de que, estou grávida, tenho que comer por 2. Você tem que verificar, analisar essa questão da alimentação, porque pode acarretar sobrepeso. Sobrepeso vai gerar consequências, não é isso? Isso. Então vamos passar. Então, a associação entre a desnutrição e doenças durante a infância, principalmente as infecções, ela é uma evidência comprovada justamente pelos cientistas. E as crianças desnutridas, elas ficam expostas a um risco maior de contrair doenças devido ao comprometimento do seu sistema imunológico, que é responsável pela defesa do organismo e pelo combate às doenças. Então, esse sistema imunológico aqui, ele é responsável pela defesa do organismo da criança e, em geral, dos seres humanos. Então, por muito tempo, a desnutrição infantil e as demais carências nutricionais, elas foram foco de pesquisas e programas assistenciais no Brasil. E foi desde a década de 40 que o governo brasileiro ele começou a tratar este tema como um problema de saúde pública. Então, esse tema já vem tratado desde a década de 40. E qual era o objetivo? Era justamente melhorar o estado nutricional das populações mais vulneráveis, olha, das populações mais frágeis, principalmente o grupo materno-infantil, ou seja, as crianças. Então, foram criados inúmeros programas e dentre eles destacam-se o programa de controle de bócio endêmico, é o PCBE, que tornou obrigatório acrescentar iodo ao sal. Por quê? Porque o sal, ele geralmente tem um custo menor e ele é consumido por todos nós, porque com raras exceções, as pessoas que não podem se alimentar com sal em função de estar fazendo algum tipo de tratamento. Então, ele seria um alimento de fácil acesso à população. Então, foi obrigatório acrescentar o iodo ao sal de cozinha. E nós temos também o programa de incentivo, Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno. Olha só a abreviação aqui, PNIAM, que ele vem apoiado pela Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Alguma consideração, professora? Então, para você entender melhor o que seria o bócio, né? É justamente o aumento da glândula da tireoide, localizada no pescoço. Então, há um inchaço do pescoço e é causado pela deficiência de iodo. Então, por isso, esse programa de bócio endêmico, ele buscou acrescentar o iodo no sal, justamente para prevenir o desenvolvimento dessa doença. Então, todas as populações poderiam ter o acesso, obviamente, ao sal, que seria muito mais acessível, não é isso, professora? Isso então, mesmo. Eles fizeram esse estudo e aí reduziu essa questão do bócio, não é isso? Isso. E o programa de incentivo ao aleitamento materno, né? Para quê? De forma a fazer com que a criança possa ter uma alimentação adequada, principalmente até os 6 meses, não é isso? Isso, reduzir a desnutrição, promover um crescimento adequado da criança, né? Eram fatores que eram observados e que hoje em dia já pode ser revertido
esse quadro através do aleitamento materno. Certo, então. Então, olha aqui que nós estávamos falando do aleitamento. Ele busca incentivar e prolongar o período de aleitamento materno. Por quê? Porque essa prática, ela contribui de maneira fundamental para o combate e a prevenção justamente da desnutrição nos primeiros anos de vida, que é um período decisivo para o desenvolvimento físico e mental da criança. Associado a ele também foram criados programas para o controle de anemia ferropriva que é gerada pela deficiência de ferro, e da hipovitaminose A, também é a deficiência de vitamina A. Professora, a senhora quer fazer algum comentário? Tem alguma interação aí com relação a essas questões? Não temos nenhuma interação ainda. Participem, pessoal, mandem suas dúvidas, seus questionamentos. E qual seria a consequência da hipovitaminose A? Seria o desenvolvimento da xeroftalmia, né, que é conhecida como olho seco, que é uma doença causada pela falta de vitamina A no organismo. E a questão da anemia ferropriva é a privação do nutriente, o ferro, na alimentação. E isso, se tratando do contexto escolar, faz com que a criança ela fique muito mais apática, ela não consiga desenvolver suas atividades normais, ela não consiga ter ânimo para brincar. E dentro da sala de aula, ela não vai ter interesse, porque ela vai ficar muito sonolenta, vai se sentir muito indisposta, sem contar que dependendo do grau, não é, professora, de hipovitaminose, dessa deficiência desse nutriente de ferro. Então, ao longo dos anos, esses programas e outros relacionados à área da alimentação e nutrição, eles foram sofrendo modificações e, em alguns momentos, até mesmo a interrupção. Nós temos o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT, que foi instituído pela Lei 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto 5, de 14 de janeiro de 1991. Então, ele prioriza o atendimento aos trabalhadores de baixa renda. Isso é, aqueles que ganham até 5 salários mínimos mensais. Então, este programa, ele é estruturado pela parceria entre governo, empresas e trabalhadores. Então, no Brasil, atualmente, em âmbito nacional, vai existir esses 2 programas que atuam com o objetivo de fornecer alimentos para garantir um bom estado nutricional da população-alvo, que é o Programa de Assistência ao Trabalhador, o PAT, como nós falamos há pouco, e o nosso querido Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAE. Esse aqui, ele é de suma importância para nós, porque faz parte do nosso curso técnico em alimentação escolar, refere-se ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. E o programa, todos os 2 programas, eles têm um objetivo de melhorar o desempenho dos respectivos beneficiários. Então, o PENAE, como uma política pública, ele tem suas diretrizes e o objetivo principal é ofertar uma alimentação de qualidade para que o aluno satisfaça suas necessidades e possa desenvolver todas as suas atribuições dentro de um contexto escolar. Lembrando que ele oferece
20, 30 ou 70%, ele tem o objetivo de arcar com essas necessidades nutricionais, atender essas necessidades nutricionais, no mínimo 20, 30 ou 70%. Por isso que a escola, ela oferece este alimento. Por quê? Existem crianças que saem muito cedo das suas casas, porque o pai tem que trabalhar cedo, então às vezes não dá para se alimentar. E por algum outro motivo que não sabemos, então às vezes a criança vai para a escola, não comeu nada, então a escola, ela vai oferecer algum tipo de alimento, ou um lanche, ou uma preparação mais elaborada. O certo é que a criança, ao ir para a escola, ela pode contar com aquela alimentação naquele dia. Alguma sugestão, alguma consideração, professora? É isso mesmo, o PENAI é um programa muito bom, ele veio para reduzir também os índices de evasão escolar. Tem crianças que não têm a oportunidade de ter uma alimentação adequada em casa e esse fato estimula a criança a ir na escola, né? Também em busca de uma alimentação saudável, um local em que se promove a saúde da criança. Então, por isso que o PENAI acaba também se tornando um programa tão importante assim. Muito importante, gente. Lembrando aqui que o PENAI, quando ele faz essa política, essa oferta dessa alimentação é para a criança. Então, se a criança, você porcionou a preparação para a criança, ele comeu, ele pediu de novo, é interessante que você faça esse porcionamento. Por quê? Porque realmente ela está com fome. Então, aquele primeiro pratinho ainda não deu para satisfazer, né? Provavelmente seja a primeira refeição dela naquela manhã, ou enfim, ou naquela tarde. Bem, em 35 anos, o déficit de altura das crianças referente de 5 a 9 anos no Brasil, ele reduziu 75%. Isso aí representa um progresso no estado nutricional das nossas crianças brasileiras. E isso também reflete a questão de ações para melhores condições de saneamento básico, de saúde, tipo aleitamento materno, terapias de reidratação oral, controle de diarreia e imunização. Então, ações também de cunho educativo e programas de subsídio de doação de alimentos. Se refere ao PENAI, que podem ter contribuído para esse quadro, né? Apesar desses avanços terem sido significativos em relação ao estado nutricional das crianças, ainda nós temos que levar em conta que uma parcela dessas crianças continua desnutrida, ou seja, continua não recebendo o alimento. Então, portanto, a assistência necessária nem alimento suficiente para ter o crescimento e o desenvolvimento adequado. Infelizmente, não é, professora? Pois é, professora. Então, por trás do fenômeno desnutrição existe uma forte causalidade envolvendo os fatores socioeconômicos. Então, nos últimos anos, o governo também vem adotando como estratégia de combate à desnutrição e à pobreza o uso de programas de transferências de renda para as populações mais desfavorecidas socioeconomicamente. E aí, o que nós temos, como por exemplo, também é o Bolsa Família, né? Que ele vem a atender justamente essa população mais vulnerável, uma forma de ajudar no bom sentido, não é, professora? Isso, é um programa que transfere a renda, né, para a família de forma a ajudar na redução da pobreza, né? Existem muitas famílias, principalmente no Brasil, que não têm condições adequadas, né,
muitas vezes o salário não é o suficiente, e aí temos o Bolsa Família para ajudar neste fato. Existem famílias que ganham até menos que um salário mínimo, né, professora? Aí fica difícil. Então, o Bolsa Família veio a complementar essa questão da renda, né? Isso. Lembrando que é por per capita, né? Então, vamos ver agora a obesidade, outro lado da moeda. Então, como contraponto, a diminuição da desnutrição infantil em crianças e adolescentes, observou-se também ao longo dos anos um crescimento, olha só, da obesidade. Lembrando que a obesidade, sabemos que vocês viram na aula anterior, mas vocês vão ver bastante durante os nossos módulos, tá? Então, obesidade nessa população, porém em uma proporção bem maior, ou seja, um número de crianças e adolescentes com peso bem acima do ideal, cresceu muito mais do que a queda da desnutrição. Então, assim, existe essa questão desse contraponto, essa diferença. E a obesidade aumentou em relação à questão da desnutrição. Então, relacionado a esses fatores, nós podemos observar que é justamente essa questão dos hábitos alimentares, houve uma mudança, essa questão da transição, a facilidade, a comodidade da oferta de alimentos preparados já pronto, que você só compra e eles estão prontos para serem consumidos. O fato é evidenciado praticamente em todo o mundo. Então, em alguns estudos, apontam-se que o número de crianças obesos ele multiplicou por 7 desde a década de 1970. Então, esse fenômeno, olha só, este fenômeno, ele é chamado de transição nutricional e epidemiológica, que vocês viram na aula anterior, né? E está sendo observado em todas as faixas etárias. Então, neste módulo, nós abordaremos principalmente os dados referentes às crianças e os adolescentes, que é o nosso público-alvo. Viu técnica em alimentação escolar? Você também é de suma importância nesse processo. Então, que vem a ser a transição nutricional? Ela diz respeito às mudanças nos padrões nutricionais da população, que é o resultado de alterações nos alimentos consumidos, o que, por sua vez, está relacionado com a mudança econômica, social e demográfica. Vocês verificaram, não é, professora Sabrina, essa questão de transição nutricional com a professora Carolina? Tão falada transição nutricional, né, professora? Devido ao avanço tecnológico, a comodidade que as pessoas acabam desenvolvendo, né? Hoje é muito mais cômodo a praticidade do que a pessoa sentar ali na mesa, preparar a sua refeição. Então as pessoas buscam o rápido. O rápido, né? Só que às vezes o rápido sai um pouco caro também, né, professora? Muito mais caro, porque vai refletir onde? Na saúde, na verdade. Saúde. Principalmente das nossas crianças, né? E a transição epidemiológica, que é a mudança nos padrões de doenças que atingem a população, podendo ser consequência também da transição nutricional. Aí nós temos aqui o seguinte, essa observação, que para diagnosticar a obesidade infantil é necessário um profissional de saúde, é necessário que ele avalie essa criança, esse adolescente ou qualquer outra pessoa. E é necessário uma série de requisitos para que se possa avaliar. Por exemplo, não é olhando uma pessoa e acho que ela está com um pouquinho acima do peso, ou já posso dizer, ó, você está com obesidade. Não é por aí, por favor, né? É necessário uma série de fatores, tem que avaliar o peso, a idade, a composição corporal, tem que ver a questão do consumo alimentar,
verificar o padrão genético de cada família e entre outros fatores, porque lembrando que cada pessoa é uma pessoa, então não posso padronizar. Não, é isso e pronto. É a mesma coisa que o IMC, não é, professora? Ele não me serve como parâmetro para dizer que você é obesa ou que... E não é verdade? Verdade. Existe o IMC, circunferência da cintura, exames laboratoriais que vão te dizer mais detalhadamente. Existe a forma em que a gordura é distribuída no corpo também, né, professora? Isso. Então, assim, é muito delicada essa questão, então não vamos rotular, não vamos padronizar, ter muito cuidado. Então, somente com a análise dessas variáveis é que o profissional, ele será capaz de saber se uma criança é obesa ou não. Então, vocês viram nas aulas anteriores, falaram sobre obesidade, as doenças crônicas não transmissíveis e aqui frisando novamente sobre a obesidade, que é uma doença que pode acarretar várias complicações como diabetes, hipertensão, doenças do coração e até mesmo ser um fator determinante de alguns tipos de cânceres. Estudos também mostram que a obesidade ela está associada a problemas psicológicos e a depressão. Não que os problemas psicológicos levem, não é, professora? Isso. A obesidade ela é causada por vários fatores. Aí que nós destacamos anteriormente, genéticos, psicológicos, culturais e ambientais. E na maioria das vezes, esses fatores levam a um consumo excessivo de alimentos energéticos, promovendo o acúmulo de gordura corporal. Observação, professora? Justamente, por exemplo, fatores psicológicos tornam a pessoa muito mais ansiosa, né? Acaba desenvolvendo compulsão alimentar. Então, são fatores, são causas multifatoriais, né, professora? Tá. Então, vamos lá. Já na infância, olha, a obesidade na infância e na adolescência, ela está se tornando cada vez mais frequente no mundo e já é considerada, com certeza, um problema de saúde pública, tanto em países desenvolvidos como nos Estados Unidos, porque nós vemos constantemente nas televisões, nos telejornais, enfim, na mídia, todo mundo que tem acesso, como essa questão da alimentação, ou seja, eles se alimentam justamente da praticidade, não é, professor? E essa praticidade vem a refletir justamente nessa questão da obesidade, não é? Isso mesmo, professora. A praticidade acaba, né, alarmando, desestruturando os números de pessoas obesas. Obesas, né? Então, nos Estados Unidos, Inglaterra, quanto em países em desenvolvimento, como é o caso do nosso Brasil. Então, sabe-se que a chance de uma criança ser um adulto obeso, ela é de 50%, e nos casos de adolescentes, este percentual, olha como ele sobe para 70%. Então, os dados mostram o quanto é importante a prevenção dessa doença, mas para podermos saber como proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes, temos que entender melhor os fatores que influenciam essa obesidade. Então, os fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da obesidade em crianças e adolescentes. Olha, os fatores genéticos, culturais, psicológicos, ambientais, não é isso, professora? Isso, diversos fatores. Olha só, o fator genético, ele tem um papel fundamental na determinação da obesidade infantil, pois a presença de obesidade, olha gente, aqui, nos pais, ela permite que
influências ambientais atuem de forma mais acentuada nos filhos. Estudos comparativos, olha só, entre pais biológicos e adotivos de crianças comprovam a relevante influência que o fator genético ele exerce influência sobre a obesidade infantil, mostrando que a tendência da criança é de ter a característica do peso corporal dos seus pais biológicos. Por isso que é importante, desde cedo, verificarmos essa questão da alimentação, não é, professora? Não se deixar muito influenciar, principalmente os pais que já têm aquela questão do excesso do peso, da obesidade, não é isso? Isso mesmo. Crianças que têm pais obesos têm 80% de chance de futuramente se tornarem obesos, né? Porque essa informação genética acaba se acentuando de forma mais intensa na criança. Então, por isso que elas têm uma chance maior de desenvolver a obesidade. Olha só, ainda no fator genético, é por quê? Porque o nosso material genético, o chamado de DNA, ele é formado por pequenas partes chamadas de genes. Sabe-se que em alguns desses genes, olha só, esses genes, existem informações para quê? Para que se seja estabelecida o peso corporal. Então, essa educação desde cedo é importante. Por isso que a escola também tem que fazer a parte dela. Você, técnico em alimentação escolar, preparar a questão da alimentação com reduzida quantidade de sal, de óleo, de açúcar. Por quê? Até por questão de iniciar. Quanto mais cedo essa educação alimentar nutricional na escola com as crianças, com certeza eles vão levar para casa e vão falar para os pais e vão ser os multiplicadores, certo? Fatores psicológicos. Eles influenciam na obesidade e exercem sua contribuição principalmente nos adolescentes. Esse período do ciclo de vida, ele é marcado por quê? Por transformações físicas em decorrência do processo da puberdade. Então, os hormônios estão em alta, eles estão naquela questão de indagação, não sabem direito o que quer. Então, em questão também da puberdade. Além disso, tem também as mudanças sociais e a construção da personalidade também ocorre nessa fase. Então, todo esse processo de alteração do crescimento de forma acelerada tem efeitos justamente no comportamento alimentar e pode gerar alguns episódios frequentes de quê? De uma superalimentação, favorecendo, obviamente, o ganho de peso corporal. Atentar bastante. Então, os jovens também são influenciados pelas propagandas. Nós sabemos que existe uma facilidade de informações no meio de internet, nos meios de comunicação. Então, os jovens também são influenciados pela questão do novo. Eles gostam também de praticidade, mas é nessa praticidade que nós temos que ficar de olho. Então, por ser justamente uma fase de instabilidade emocional, a influência ambiental ela atua de forma decisiva neste comportamento alimentar do nosso adolescente e, consequentemente, na determinação do peso corporal do mesmo. Sabemos também que os estímulos à alimentação, que sejam visual ou olfativo, eles estão mais aguçados em pessoas obesas.
Então, a chance de ingestão de alimentos em horários errados por uma pessoa obesa também é bem maior, pois esses indivíduos teriam maior dificuldade em controlar essa vontade de comer, certo? Continuando os fatores psicológicos. A depressão e a ansiedade, eles são problemas emocionais intimamente ligados à obesidade e pode acarretar episódios compulsivos de alimentação na busca pela fuga de problemas, gerando um sentimento de culpa que agrava o processo de depressão e se transforma em um círculo vicioso. Nós enfatizamos aqui que nós não estamos dizendo que a obesidade ela é exclusivamente um distúrbio psicológico ou que as pessoas obesas elas são obesas simplesmente porque não têm força de vontade para controlar a sua alimentação. Não é por aí. Nós sabemos que existem pessoas que ao longo dos anos tiveram uma forma de alimentação incorreta e isso agravou. Mas não necessariamente dizer que a pessoa é obesa em função disso. Pode ter N fatores, N variáveis por detrás disso. Então tem que se fazer um estudo minucioso para que de repente chegue a uma definição. O elemento emocional ele é um dos fatores relacionados à obesidade e tanto pode estar associado às causas quanto às consequências desta condição. Então, neste caso, diz-se que os fatores psicológicos eles estão associados, mas não são necessariamente fatores causais à obesidade. Isso, professora? Tem alguma interação, algum questionamento? Ainda não temos nenhum questionamento, professora. Alunos, por favor, participem. Agora nós vamos aos nossos fatores culturais e ambientais. Os fatores culturais que interferem no estado nutricional de crianças e adolescentes apresentam-se de forma interligada com os demais fatores. É importante destacá-los e apontar a maneira com que eles contribuem para o crescente quadro de obesidade em nossas crianças e adolescentes. Então, no Brasil e em vários países do mundo, persiste a cultura de se celebrarem festas com comidas das mais variadas e das mais deliciosas, obviamente. Tudo em excesso, basta nós fazermos uma reflexão e lembrarmos das datas comemorativas, é Natal, é São João, é Páscoa, enfim, uma infinidade de regalias, não é, professora? Isso mesmo. Então, aqui o exemplo, nós temos a ceia de Natal, os almoços de Páscoa, os aniversários, então é muita comida, sempre com aquele conceito de que é melhor sobrar do que faltar, só que se sobrou, quanto mais se sobra, mais se vai lá e dá uma beliscadinha, não é, professora? Isso, geralmente todos os programas que a gente faz, reuniões, tudo envolve comida, né? Quando você vai ao cinema assistir um filme, tem aquela pipoca. Tem o refrigerante. Então tudo está associado à comida também. Então é um fator cultural bem acentuado. Bem acentuado. Então, esse tipo de cultura, ele estimula o consumo em excesso de alimentos e até a questão também de desperdício, sendo todos dois, tanto o excesso quanto a questão do desperdício, eles são prejudiciais, pois contribuem um para o aumento do peso corporal e outra envolvendo toda a problemática, toda a questão em termos sociais e ambientais, questão do lixo que se produz, né? A questão também do desperdício. E o ambiente que caracteriza o nosso dia a dia, olha só, por especialistas, eles classificaram como um ambiente obesogênico. Professora, que palavra, hein?
Obesogênico. E o quê? Que favorece a obesidade. Então, seria esses espaçozinhos que vem o quê? Que vem a ter esses tipos de preparações diferenciadas. Como é, professora? Isso, porque geralmente o ambiente que a gente vive, tudo favorece, né, ao consumo de alimentos inadequados, principalmente, né? É. Então, esse seria um ambiente obesogênico. Olha, obesogênico. Gente, lembra, associa obesogênico, obesidade. Então, maneirar, vai com cautela, vai pisando devagar, que é para depois você não ficar com aquele sentimento de culpa, né, professora? Isso, mais um termo novo aí para você colocar no seu dicionário. É verdade. Nós temos preparações bastante calóricas e totalmente disponíveis. Nós temos os chamados deliveries, você só liga e está tudo pronto. Temos as lojinhas de conveniência, temos as banquinhas de revista. Você quer comprar uma revista, mas você não sai de lá só com uma revista. Você sai com chocolate, você sai com refrigerante, né, professora? Sai com salgadinho. Tudo isso influencia, não é isso? Isso mesmo. Até mesmo você observa na fila do supermercado, já perto do balcão onde você vai fazer o pagamento, tem o alimento ali disponível para você. Enquanto você espera na fila, você já vai pegando o alimento e colocando no carrinho. Já puxa, né, professora? Isso mesmo. Facilita. Então, tudo influencia, né? Então, nos shoppings, no cinema, ou mesmo na rua, existe uma infinidade de preparações rápidas e totalmente palatáveis, deliciosas, oferecidas em porções cada vez maiores e com os valores calóricos também muito mais elevados. E existem tantos outros exemplos, assim como estes, que estão descaracterizando totalmente a nossa alimentação. Então, nós estamos deixando de comer mais legumes, verduras e frutas, alimentos naturais, justamente para comer esses mais práticos, não é, professora? Mas que pesam também no bolso e no nosso corpo, né? Na nossa saúde. Com certeza. Então, você está vendo como hoje em dia tudo é muito mais fácil, você não tem nem o trabalho de ir comprar o alimento, é só você ligar, usar o celular ali na internet, se conectar e pedir o alimento. Então, tudo influencia para a obesidade. Isso. Então, cada vez menos as pessoas, especialmente os adolescentes, eles comem menos o nosso arroz e menos o nosso feijão, né? E esses ambientes, eles influenciam essa mudança radical em nossos hábitos. Comer mais, agora, a cultura do olho maior que a barriga, diz assim: comer mais do que necessário acontece frequentemente com crianças, mas isso pode ser fruto de uma alimentação errada desde os primeiros anos de vida. Geralmente se vê assim, observa-se na questão, vou citar um exemplo de escolas, os técnicos de alimentação escolar porcionar uma grande quantidade, às vezes, para uma criança que não come tanto. Então, o que nós indicamos? Porcione um pouquinho. De repente ele come. Se ele sentir mais fome, ele vai voltar e vai pedir que você sirva mais um pouco. E não você colocar aquele muito, porque pode acontecer que ele também coma aquela quantidade que você porcionou, que também não vai ser o adequado para ele, como ele também pode desperdiçar. Então tem assim, aquela cultura de menino, você tem que comer tudo para crescer forte e saudável, que criança gordinha é criança também saudável. Então nós temos que parar com isso, nós temos que comer com qualidade. Então a prática de forçar a criança a comer tudo que foi colocado no prato também é um fator cultural fortemente ligado ao fator psicológico e pode contribuir para a obesidade. Devemos também ensinar nossas crianças a servirem no prato somente aquilo que for necessário para saciar a sua fome. A nossa qualidade de nossa comida ela é variada dentro dos aspectos culturais. Lembramos que a questão da combinação do arroz e feijão ela é perfeita em termos de nutrientes especiais. E o nosso Brasil, ele é fantástico a nível de sabores. Cada lugar tem sua peculiaridade, tem o seu jeitinho. Então, só que na maioria das vezes, esses pratos, eles têm um valor energético altamente elevado que vem a favorecer, a contribuir para o ganho de peso, certo? Aqui nós temos essas diferenças.
essas práticas fazem a qualidade da comida no que diz respeito com os valores nutritivos serem inferiores ao necessário, pois a gordura e o açúcar, eles não acrescentam vitaminas, né, e nem os minerais que são essenciais para o desenvolvimento da criança. Acrescentam simplesmente as calorias vazias. Então, nós devemos fazer as melhores escolhas para preparar alimento das nossas crianças, pois o nosso propósito é o quê? Fornecer, além do aporte calórico, alimentos de excelente valor nutricional. Nós sabemos que a cultura de um povo ela é influenciada por outros povos e isso tornou mais comum com a questão da globalização. E o Brasil ele também passa por uma enorme influência na cultura norte-americana, principalmente nos aspectos alimentares. E nós podemos também dizer que nós, os brasileiros, estamos cada vez mais adquirindo o modo americano de se alimentar. Não é isso, professora? Então, nós vimos aqui que essa questão da alimentação adequada, como sempre, vamos bater aqui com vocês, técnica de alimentação escolar, reduz a quantidade de óleo, de açúcar na preparação do suco, até mesmo do sal, oferta uma verdura, uma saladinha, não é, professora? Para que o aluno devagar, ele vai aceitar, uma hora ele vai aceitar, às vezes ele não aceitou a primeira e segunda vez, não é nem porque ele não gosta, porque às vezes em casa ele não teve oportunidade de comer, mas se você com frequência fizer essa diferença, com certeza você vai ver que uma hora ele vai aceitar e você vai estar fazendo a sua parte, que é a questão da alimentação, educação alimentar e nutricional, que é importante nesse início de fase de vida, não é isso, professora? Isso também é importante lembrar também, é de não obrigar também a criança a comer um alimento se ele não gosta, né? Porque às vezes a criança acaba ficando com certo medo de provar esse alimento, né? Então, incentivar, mas adequadamente, sem obrigar a criança a comer. Mostrar assim uma estratégia que é bom para o desenvolvimento, para o aprendizado, pode ser uma forma de fazer com que de repente eles, é bom, então eu vou comer, deixa eu provar um pouquinho, não é isso? Tá certo, gente? Então aqui a nossa aula fica por aqui, nós vamos dar um intervalo de tempo para que vocês possam desenvolver as atividades de vocês e nós aguardamos vocês no próximo bloco com as interações.